Olá, gente, boa noite para todos. Vamos lá ver. Dar boa noite para vocês aqui, já chegaram. Edson, muito obrigada pela presença. Edson e Lígia, casal 20, muito obrigada. Virgínia também, boa noite, Virgínia. Eu já coloquei um post aqui, coloquei de Wikipédia, né? Wikipédia, como quiserem. Sobre 4 verdades e caminho óptimo, tá? Já está colocado para vocês um link para vocês depois verem. Carla, tudo bem, querida? Espero que você tenha melhorado de saúde, sabe? Se cuida, hein? Judite, boa noite, menina. Gente, o pessoal tá chegando. Enquanto isso, eu vou lá para os recadinhos de sempre. Nós estamos sempre assim, abrindo as portas das nossas casas, como se estivesse abrindo as portas do Buxindi. Nesse tempo assim, complicado que nós estamos vivendo agora de pandemia, é uma maneira assim, super gostosa de estar junto com vocês e é uma tendência a continuar. E pelo que eu andei sabendo, mesmo que nós voltemos às atividades normais, as lives vão continuar. Então é isso, né? Vamos continuar essas leituras que são sempre super importantes. Bem, pessoal, hoje o assunto é assim de uma importância que eu não quero nem gastar. Não gastei. Faz favor, acende por favor a luz para mim. Luzes no estúdio, obrigada. Hoje o assunto é de uma importância imensa, porque ele fala muito direto, né, com todos os praticantes budistas. E não é só para budistas, né? O que o Buda vai dizer nesse capítulo. Ele vai falar a verdade, ela é uma só, então não serve só para budistas, serve também para qualquer pessoa de qualquer outra religião e que não tem religião também. Então, é muito interessante esse capítulo, interessante e difícil. Eu me lembro assim, quando nós começamos a ler o Dhammapada, que não faz tanto tempo assim, né? Deixa eu ver, nem lembro o dia que começou. Deixa eu ver aqui. Só por curiosidade minha mesmo. Os pares. Não marquei a data. Mas enfim. Quando nós começamos a leitura, até eu falei, quando foi o primeiro capítulo foi o Ryugen-san que leu. E depois eu li o capítulo 2. Aí eu comentei com vocês, de onde surgiu o Dhammapada, papapá, dei uma folhada, mostrei para vocês o índice. E falei assim, ó. Aí chegou num capítulo que eu falei, nossa, eu não quero estar na pele de quem vai explicar isso aqui. Crente que fosse alguém que fosse explicar, né? Crente. Mas aí, sei lá, acabou as causas e condições, né, que trouxeram a gente assim a falhar um dia, não poder fazer outro dia, e a gente continua no outro, mais com o Ryugen, né, que está super ocupado, a não poder fazer a live, acabou caindo para mim, né, que é o capítulo 20, que é o de hoje que nós vamos ler, tá? Esse capítulo é de suma importância, né, não vou dizer só porque eu estou lendo é o mais importante, não é. Na realidade, o que acontece? Todos os capítulos são muito importantes. Se vocês verem, todos os capítulos trazem assim, uma mensagem imensa, né? Uma mensagem assim, de bem viver, bem pensar, o reto proceder, enfim, uma coisa bem grandiosa. Esse livro traz uma alegria tanto para o Ryugen como para mim. É uma super satisfação de ler esse livro, que são palavras do próprio Buda, não é autor nenhum, né, que escreveu, nem nada. São palavras que o Buda mesmo disse à sua audiência, né, à sua plateia. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, antes que eu me esqueça. A internet está super instável. Semana passada acabou que assim, faltou um pedaço, vocês me desculpem, eu não voltei porque o que aconteceu? Eu continuei falando, eu não me dei conta que parou por aí, que a internet tinha parado. Aliás, eu vou ligar mais um aparelho aqui para não me perder, porque a internet parou e a tonta que continuou falando, nem percebi que a minha imagem aqui estava estática e eu continuei falando e foi até o final. Quando foi fazer a oferta dos méritos dessa prática, aí que eu vi que, gente, eu tô congelada lá, aí que eu me dei conta, olha só.
que situação. Mas eu vou acompanhar agora por 2 lugares, eu quero ver se eu vou ficar sabendo que eu estou congelada, que a internet caiu. E hoje foi muito, a conexão, para variar, foi muito ruim, né? E deixa eu ver, deixa eu tirar o som daqui. Tem que tirar o som daqui, caramba. Tá tirando o som daqui. Bem, então vamos lá. Eu vou deixar perto de mim aqui, para que se eu congelar eu vou saber. Não vou falar muito tititi, muito mimimi. Por quê? Porque a coisa hoje além de ser super importante, também é longa a conversa, sabe? Então, não adianta que eu sempre estouro os 30 minutos, eu não consigo ter poder de síntese, não consigo, e também assim, eu acho que eu não quero nem devo fazer a coisa muito sintética, de uma maneira muito sintética. Então, hoje a gente vai estourar o tempo legal, como sempre, mas hoje nós vamos estourar bastante. Oh, olha aí, Kátia Galvão. Aqui está aqui, tudo bem, Cris? Roseli, boa noite. Renan, meu filho, você está aqui também, que bom. Ô, gente amiga, é nossa sanga, né? Kátia Galvão. Ah, Alexandre Lote, saudações alviverdes para você, vamos torcer, 9h30, eu vou terminar antes a live, tá? Mas você fica aí com o coração verdejando, tá? Que vamos emitir boas energias lá pro nosso Palmeiras. Congelou, Alexandre, caramba. Descongelou? Já começou a congelar, caramba? Me diga aí se descongelou. Ai, socorro. Já descongelou. Saudações salve-vidas para você também, tá? Gente, então, vamos partir logo para a leitura, que o negócio hoje é muito importante. Agora voltou legal, beleza. Então vamos lá. Esse capítulo, o capítulo 20, para quem tem o livro, se chama O Caminho. Eu já vou lendo, tá? Porque é muita coisa para falar, muita. Então vamos lá. Começa no verso 273 e vai, para vocês terem uma ideia, até o verso 289. São versos, esses versos que a gente fala são tudo curtinho, mas veja a verdade que eles encerram. Começa aqui, ó. O caminho óctuplo é o melhor de todos os caminhos. As 4 nobres verdades são as melhores de todas as verdades. A melhor de todas as coisas é ser desapaixonado dos homens e o melhor é aquele que vê, o Buda. Aqui, essa frase que já contém em si mesma ela tem uma densidade de conhecimento, uma densidade de verdades, uma densidade forte de bases do budismo. Quando o Buda se iluminou, um dos primeiros discursos dele foi a respeito das 4 nobres verdades. Quando ele se deparou com aquele estado de muita guerra dele, guerra dele não, quando ele sofreu aqueles ataques de Mara, vários ataques de Mara, ele percebeu o sofrimento, percebeu uma porção de coisas, e ele ensinou os 4 nobres verdades. Então, assim, de cara, o caminho óctuplo é o melhor de todos os caminhos, as 4 nobres verdades são as melhores de todas as verdades. O melhor de todas as coisas é ser desapaixonado dos homens, e o melhor é aquele que vê o Buda. Eu vou falar aqui para vocês, eu vou ter que dar uma lidinha, porque assim, minha cabeça não funciona muito, vocês sabem, né? Eu não consigo decorar muita coisa, eu sei o geral, mas assim, enquadradinho não sei. 4 nobres verdades, a primeira é assim, é a consciência de que sofrimento existe. E ter o entendimento perfeito de que o sofrimento existe, não dá para fugir dele, nós estamos na roda sansárica, nós não vamos poder fugir do sofrimento. Mas cedo ou mais tarde ele vai vir. Uma pessoa pode dizer para você, olha, eu tenho uma vida maravilhosa, tenho tudo que eu quero, todas as pessoas que eu quero, tenho poder, tenho isso, tenho aquilo. Então eu tenho uma vida assim maravilhosa. Pode ter uma vida maravilhosa, não tenho dúvida, e felicito as pessoas.
Porém, o sofrimento existe, tá? Nesse mundo que nós estamos agora, nessa vibração que nós estamos agora, o sofrimento existe. A constatação disso é a primeira nobre verdade. Tá? Segunda nobre verdade, a origem do sofrimento é o desejo e do apego. Ela vem da onde? O desejo, o sofrimento vem da onde? Dos desejos e dos apegos. Porque a gente não se conforma de não ter alguma coisa, de não ter mais alguém, né? Nós estamos vivendo no meio dessa pandemia. Quantas pessoas perderam pessoas, amigas, pessoas, parentes próximos, pais, mães, filhos? Quer dizer, claro que numa situação dessa as pessoas vão chorar, vão sentir. Mas também a gente perde, a gente se apega também, sabe? Isso também uma parte do apego. Claro que tem que chorar mesmo. Se perder um ente querido, vai chorar. Né? Não tem como você não sentir alguma coisa. Se é um ente querido, está com você, esteve com você o tempo todo, como você não vai sentir falta? Como você não vai ter um sentimento, né, de tristeza ou de um sofrimento? Claro que vai ter. Não, você é um bloco de gelo. Porém, assim, isso não pode paralisar a sua vida, nem deve. É fácil de falar? É fácil de falar, difícil de fazer, mas é isso. Existe um período de luto das perdas, né? Você elabora esse luto para poder caminhar pela vida. Então, a fonte dos sofrimentos é isso. Põe bem na cabeça. Ó. Primeiro, o sofrimento existe. Né? Segundo, a fonte do sofrimento é o apego, é o desejo por coisas, por pessoas, sei lá, pelas BMWs da vida. Isso é apego. Se você não tem, você sofre. Vai, como eu queria tanto ter uma BMW, não tenho. Ô criança. Sabe? Então, a gente, no decorrer da nossa vida, do nosso caminhar espiritual, quanto mais a gente puder se livrar de quero, eu quero, desejo tanto aquilo, vai chegar um momento que você vai entender que isso traz sofrimento. Então, quanto menos você quiser, melhor vai ser. Sabe? Ou se você quiser coisas simples, realizáveis, factíveis, beleza, você vai lá e faz, né? A gente não pode também achar que você vai virar um santinho que não quer nada, desapegado de tudo. Ainda não deu para a gente chegar nesse ponto. Haveremos de chegar, mas ainda não chegou. Né? A gente, quando leva uma vida mais equilibrada, ou desejos mais equilibrados, ou desejos mais modestos, a gente consegue alcançar uma coisa tangível, uma pessoa tangível, e a gente consegue levar a vida com maior facilidade e sem tanto sofrimento. Tá? Terceira nobre verdade, cessação de sofrimento. É quando você faz o sofrimento parar sem que você deixe resquícios para trás. Então, eu quero muito comprar aquela mansão, não consigo. E eu vou levando a minha vida, sabe, com aquela mágoa, sabe, com aquele desejo insatisfeito. Então, você, tudo bem, esquece que não vai poder comprar aquilo, não vai poder ter aquilo, não vai poder ter alguém. Você segue a vida, porém, fica um vestígio, um gostinho amargo na boca, sabe como que é? É bem isso, por aí, que causa muito sofrimento, né? Que é outra causa de sofrimento, e que a terceira nobre verdade fala isso, cessar o sofrimento, tá? Cessar sem deixar vestígio, para que a gente possa se libertar desses pensamentos pequenininhos, tacanhos, né, que emperra a vida de todo mundo. Tá? Essa é a terceira nobre verdade. Quarta nobre verdade. O caminho para a cessação de todo o sofrimento. Como é que eu vou conseguir cessar todo o sofrimento? Seguindo o caminho óctuplo. Isso o Buda falou depois que ele se iluminou. Então, veja, quando ele teve assim, a perfeita compreensão de sofrimento, sem o véu de ilusão nos seus olhos, porque ele despertou, isso foi logo em seguida que ele despertou, ele falou as quatro nobres verdades, ele deixou isso como um legado, grande legado, né? Um dos grandes legados. Veja, ele entendeu o sofrimento, que faz parte da nossa vida, como sendo um elemento que a gente tem que deixar para trás. E como é que eu vou deixar isso para trás? Através do caminho óctuplo, né? Eu vou ler rapidinho o caminho óctuplo, porque ele se autoexplica. Claro que se eu ficasse aqui explicando todas
as 4 nobres verdades e o caminho óptimo, uma live seria pouco, muito pouco. Então nós faremos aí muita correlação com período, com época, com mestres que falaram, etc, etc. Não é bem esse intuito e não há tempo para isso. Eu acho que isso seria até assunto para uma live inteira, né? Mas vamos nos ater aqui. Quando o Buda disse que a 4ª nobre verdade seria, como é que eu vou extinguir isso? Você extingue isso através do caminho óptimo. Caminho óptimo, que vem a ser. Eu já coloquei para vocês aí todos os links onde vocês podem pegar isso de uma maneira que vocês possam ler mais a respeito, sabe? Lá tem a explicação de cada um desses itens. Vocês vão lembrar dos que nós falamos de dukkha. Dukkha é sofrimento, né? Então, é bastante proveitosa essa leitura, tá? E coloquei o link do Wikipedia, que eu acho que é um link super conhecido, né? E bem honesto. Ele cita lá as fontes, etc. Eu fiquei muito tentada, Roseli, cadê você, Roseli? Eu fiquei muito tentada de colocar uma publicação que você fez a respeito das 4 nobres verdades, mas eu falei, não, sacanagem, vou pegar do Wikipedia mesmo e beleza, tá? Mas a Roseli é uma conhecedora profunda desses assuntos, ela é do Zen do Chan, né? Mas é uma amigona aí que está conosco. O caminho óptimo que Buda nos deixou. Compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correta, esforço correto, consciência correta e concentração correta. Concentração correta entenda-se como zazen, né? Percebe que só esse caminho é para você alcançar o não sofrimento, ou você conseguir realizar as 4 nobres verdades. Você segue por esse caminho óptimo, vê como a coisa toma uma amplidão, assim, a amplitude assim, explode em grandiosidade, né? Eu não vou falar mais não, porque isso tudo, o caminho óptimo, ele se autoexplica pelas palavras, porém assim, existe muita coisa para ler, por isso eu coloquei esses links para vocês lerem, tá? E que seja de bom proveito, vocês não deixem de ler, por favor. Carla, seria um bom assunto para muitas lives, não? Carla, muita. São básicos, né, no budismo, as 4 nobres verdades. Eu acho assim, sabe, pessoalmente. Se não existisse nada escrito sobre o budismo, somente as 4 nobres verdades, o caminho óptimo, para mim estaria ótimo, sabe? Só que, lógico que não, a fala correta, pensamento correto, não só de decorar o caminho óptimo ou as 4 nobres verdades, e não discutir sobre ele, sabe? Isso é um material riquíssimo, que vem até nós, assim, felizmente nós temos um bom karma que nos põe em contato com isso tudo. Realmente é assunto para sei lá quantas lives, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui, porque senão nós vamos parar muito nesse caminho óptimo, nas 4 nobres verdades, em que pese a super importância deles. Bom, próximo verso. Este é o único caminho, não há nenhum outro para a purificação da visão introspectiva. Trilha esse caminho e confundirás Mara. O que eu estava falando antes, né? Confundir Mara é muito interessante, né? Eu acho você uma grande sacada quando você fala confundir Mara. Você praticando, entendendo as 4 nobres verdades de caminho óptimo, você vai confundir a pobre da Mara. Cuidado, né? E é para deixá-la confusa mesmo. Quanto mais distante ela estiver de nós, quanto menos flecha ela estiver nos atirando, assim como ela fez com Buda, quando ele estava em estado profundo de meditação, e ela tentou ele de várias maneiras, dentro do simbolismo budista a gente fala como flechas atiradas contra Buda, e essas flechas quando atingiam Buda, elas caíam como, essas flechas quando atiradas, desculpa, elas caíam como se fossem flores. Então é isso, esse que é a grande questão.
não deixar nos afetar pelo que Mara pode nos enviar de tentação, né? De você não seguir o caminho correto, de não ter uma fala correta, não ter uma ação correta, né? Então, veja, a gente só por aí a gente já consegue perceber assim uma infinidade de pessoas e a gente mesmo, como é que a gente falha em muitas coisas, né? Quantas coisas, quanto conteúdo nosso a ser trabalhado. Até semana passada eu não falei para vocês, mas bom, vou deixar para depois. Tem uma parte da que eu iria falar, mas acabei não falando. Nós estamos falando sobre eliminar, né, as coisas, apartar de coisas e pessoas todas, enfim. Mas a gente tinha que se dar um desconto. Lembra que a gente comentou sobre isso? E eu tinha alguma coisa para comentar, mas quem sabe se aqui no meio do caminho dá para encaixar isso aí. Então vamos lá. Então, Buda, como o Buda disse, não tem outro caminho para você conhecer a verdade, nem ver o Buda em você, nem ver o Buda no outro, ou ver o próprio Siddhartha Gautama, tá? Não existe outro meio. 4 nobres verdades e caminho óctuplo. Vamos lá. Ao ir nesse caminho, porás fim ao sofrimento, tendo descoberto a forma de retirar o espinho da luxúria. Eu dou a conhecer o conhecimento. O caminho. Eu dou a conhecer o caminho. Gozado, né? Buda falava muito em luxúria. Eu acho que naquele... Bom, desde sempre, né? A luxúria baila, assim, o tempo todo. A gente percebe, assim, nesses discursos de Buda, como ele também já falava em luxúria, que não é algo que só nos rodeia. Naquela época também, como acho que desde quando existiu o homem, existiu essa questão da luxúria. Vocês próprios devem esforçar-se. Os Budas só apontam o caminho. Aqueles que meditam e trilham o caminho ficam livres dos laços de Mara. Olha aqui, desde quando ele fala no Zazen. Ele praticando Zazen, ele se ilumina, sabe? Praticando Zazen. Não tem outra maneira. Como é que um atleta quer ser campeão se ele não treinar, se ele não praticar? Como nós queremos despertar se nós não praticarmos o Zazen? Gente, a base da nossa escola, de budismo, é o Zazen. Então não há uma outra maneira de você encontrar um resquício ou a grande iluminação sem que seja através do Zazen, sem meditação. Buda já falou, estava falando aqui, né? Então acho que não precisa acrescentar muita grande coisa não. Vamos lá. Todas as coisas condicionadas são impermanentes. Presta atenção, eu vou ler de novo. Todas as coisas condicionadas são impermanentes. Quando se vê isso com sabedoria, uma pessoa afasta de si do sofrimento. Esse é o caminho para a purificação. Esse texto aqui é também hiper importante. Todas as coisas condicionadas, ou seja, elas, para que alguma coisa, alguém esteja aqui ou aconteça, presta muita atenção no que eu estou falando. Para que alguma coisa, alguém, uma situação, um bem, não importa, um material, não importa, qualquer coisa que surja, ela tem causas e condições para que isso possa ter ocorrido. Nós, por exemplo, não fossem nossos pais, nós não estaríamos aqui. Ok? Então, todas as coisas condicionadas são impermanentes. Que também me leva à questão da originação dependente. Tudo tem um porquê de estar aqui. Quer dizer, quando você fala em todas as coisas condicionadas, assim, causas e condições para que aquilo ou aquela pessoa esteja aqui, né? Você já se remete, já se joga em cima da questão relativa à originação dependente. Isso nós já vimos bastante nas lives do primeiro livro que nós lemos, que é o Mente Zen, Mente Principiante, que eu vou pedir para... que são vários capítulos, mas vai ter que ser uma batelada só. Eu não queria interromper muito o Dhammapada, mas eu vou pedir para que isso suba para o YouTube assim rapidamente, porque é um livro maravilhoso.
Isso tudo nós já devemos ter conhecimento disso, quem acompanha sabe. E quando a gente vê que todas as coisas condicionadas são impermanentes, eureka. Porque tudo é impermanente, tudo. Tanto o grande sofrimento como a grande alegria, elas estão num fluxo só, né? Quando você entende que tudo passa, tudo flui, tudo se modifica, poxa, achou um tesouro. Esse entendimento que se falar, eu entendo isso. Eu consigo entender que tudo muda, tudo se transforma. Eu entendo que se eu pegar um livro, algo antigo, ver fotos minhas de antigamente, se eu ouvir músicas, né, da fita cassete que eu tinha, eu vou me lembrar de algum momento, de alguma pessoa. Você vai entender isso? Claro que vai. Vamos colocar isso em prática? Sabe, entender a impermanência e aceitar a impermanência. Essa é o grande lance da coisa. Quando você aceita o sofrimento, quando você aceita a impermanência, nós começamos a enxergar melhor. O véu da ilusão passa desapercebido na nossa vida, sabe? Ele tira o olhar turvo que nós temos sobre as coisas e sobre tudo, né? Isso, gente, é muito importante, sabe? Eu espero que vocês tenham prestado atenção e entendido o que eu estou falando. Se vocês não entenderem, por favor, vão se colocando aqui, que eu volto, não tem problema. Vamos lá, Zil Araújo. Oi, Zil, nunca te vi aqui. Tudo bem? Muito prazer em ter você aqui conosco. Carla, que tal os venenos? Venenos é complicado também, né? Raiva, ganância e ignorância, você fala, eu sei os venenos, eu evito os venenos. Conversa mole. Gente, é quase impossível. Raiva, ganância e ignorância, eles estão conosco, embutidos em nós, faz parte da gente. O que acontece? A gente tem que lutar e perseguir um caminho que diminua isso, que aumente o nosso conhecimento a respeito de raiva, ganância e ignorância, fazendo com que a gente vá minimizando esses sentimentos. Sabe? Vou ter que falar. Eu estava lembrando, quando nós estávamos fazendo a leitura da semana passada, eu estava me lembrando, me vi assim, no meio da live, mas eu falei, não vou falar sobre isso. Acabei não falando mesmo. Mas agora eu vou falar. Sobre uma conversa de Arjuna com Krishna. Para quem já leu, se chama Bhagavad Gita, que está inserido no Mahabharata. Isso é o livro sagrado dos hindus, né? O Bhagavad Gita, ele fala, Arjuna, que é o herói da história, ele vai conversando com Krishna, que vai ensinando a ele, e vai dizer para ele que ele precisa entrar, ele precisa lutar, matar os parentes dele. Mas o Arjuna diz o seguinte, mas mestre, como é que eu posso matar meus parentes? Né? São meus parentes, são sangue do meu sangue. Mas o que Krishna queria dizer para Arjuna não era matar seu parente, chegar seu tio, sua mãe, seu pai, seus irmãos, e aí matar os seus amigos. Não é isso. Ele quis dizer a respeito das coisas menos elevadas que nós temos dentro de nós. A raiva, a ganância e a ignorância, tá? Os veneninhos nossos aí de cada dia. Então, Krishna diz a ele, não, você tem que matar esses parentes, porque esses predicados fazem parte de nós. Então, como é que eu vou matar uma coisa que é minha? A raiva, ela é contida em mim, como é contida em você e contida em todo mundo. A ganância também, a ignorância também. Então, como é que eu vou matar meu parente, mestre? Ele falou, não, você tem que matar para você se libertar. Esse livro é muito interessante para quem... eu li na época que eu fazia yoga. Nossa, mas foi uma época tão bonita da minha vida, muito bonita. E um dos ensinamentos que me deu assim, uma visão muito boa a respeito foi antes do budismo para mim.
deu uma visão da Índia, né? Do hinduísmo. E esse livro, nossa, me falou tão de perto, chama Bhagavad Gita, né? É super interessante esse livro. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam, tá? Então é isso, vamos lá. Todas as coisas condicionadas são insatisfatórias. Quando se vê isso com sabedoria, uma pessoa afasta-se do sofrimento. Esse é o caminho para a purificação. Quer dizer, ele usa as mesmas palavras quando ele fala de impermanência, que a gente tem que entender que todas as coisas condicionadas são impermanentes. Ele fala todas as coisas condicionadas são insatisfatórias. Por quê? Não vem de encontro àquela eternidade que a gente quer. A gente está com alguém, né, que a gente quer estar, a gente quer eternizar, que quer congelar, que nem a gente fica congelado aqui na internet. Quer congelar que momento? Isso não existe. Não existe, não pode existir. A gente quer congelar um pensamento, quer congelar um sentimento, quer congelar uma passagem da nossa vida, quer congelar uma situação. Não existe isso. Então, quando a gente percebe que esse condicionamento ele é insatisfatório, a gente percebe isso. Nós já estamos criando um caminho legal. Só o entendimento disso, tá? Vamos lá. Todas as coisas são não eu. Olha, gente, olha que capítulo mais delicado, mais importante do que esse. Eu realmente fico assim embasbacada. Esse livro é assim de uma profundidade, mas ao mesmo tempo de uma simplicidade impressionante. Todas as coisas são não eu. Quando se vê isso com sabedoria, uma pessoa afasta-se do sofrimento. Este é o caminho para a purificação. O que ele quer dizer? Todas as coisas são não eu. Anatman. Outro conceito básico do budismo. Anatman. Presta atenção. Anatman. Que não existe um eu permanente e imutável. Isso não existe. Anatman. Isso não existe. Não existe um eu congeladinho no tempo, no espaço. Não existe um sentimento, não existe um cheiro de uma flor que você quer eternizar. Não existe isso. Tá? Tudo é impermanente e tudo vai fluir. E esse eu permanente que leva ao sofrimento. Quer dizer, eu quero eternizar uma situação, eu quero eternizar uma coisa, eu quero eternizar a minha estada nessa vida com outras pessoas. Com essa fulano, beltrano, ciclano, não existe. Quando você se der conta disso, ele fala, esse é o caminho para a purificação, você se purifica. Olha, o perfeito entendimento desse não eu, dá logo mais uma super cancha para a gente viver bem, para a gente viver legal, para viver bem, né? O Palmeiras hoje ganha, o Palmeiras amanhã perde, não é, Oti? Fala a verdade, não é assim que a gente entende o budismo através do Palmeiras, né, Alexandre? Opa! Roseli, sempre que desejar, compartilhe as publicações e Dharma tem que circular. Sim, Roseli, mas sabe o que eu queria? Obrigada, antes de mais nada. Mas eu queria, assim, uma fonte que as pessoas pudessem, assim... a sua descrição de 4 Nobres Verdades foi, assim, perfeito. Curtinho, curto e grosso. Porém, assim, eu queria que as pessoas lessem mais. Sabe, porque essa leitura abre muito a mente da gente, vai falando sobre outros termos, outras visões, e tem lá referências bibliográficas muito importantes também. Não dos seus não seja importante, é super importante, o seu foi assim, curto e grosso e objetivo. Eu só gostaria de dar a todas as pessoas que estão conosco aqui nas lives, nessa nossa grande, deliciosa sanga, né, a oportunidade de ler mais ainda, sabe? A respeito de cada uma das 4 Nobres Verdades. E também no outro link que eu mandei sobre o caminho óctuplo, também é a mesma situação. Mas eu agradeço você, sabe? Você compartilha sempre coisas muito importantes e muito boas. Obrigada. Então, todas as coisas são não eu. Vou ler de novo. Todas as coisas são não eu. Entenderam o que é não eu? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderem, vocês peçam explicação, porque isso não é fácil de entender, tá?
Todas as coisas são não eu. Quando se vê isso com sabedoria, uma pessoa afasta-se do sofrimento. Esse é o caminho para a purificação. Sabe o que me lembra também uma outra coisa que eu lembrei? Falando isso, vacuidade. Vacuidade, assim, termo difícil. Me remete a tantas coisas. Isso que eu acho um grande barato do Dhammapada, é que ele te dá a chance de pensar, e nós estamos aqui pensando junto, trocando super informações, de quantas coisas a gente tem que se ligar, não só nesses versos simples que são colocados aqui, mas quantas coisas ele encerra. Vacuidade é um termo super difícil de explicar no budismo, porque muitos autores, talvez em função de tradução, falam da vacuidade como vazio, né? E não é bem isso. Quando a mente... como é que eu vou explicar para vocês de uma forma bem facinha agora? Que nós tivemos um live só de vacuidade. Foi assim, bárbaro. Mas quando... deixa eu ver. Quando a mente percebe que não há uma diferença entre você e o interlocutor, digamos assim, vou falar isso, tá? Essa é a vacuidade, quando não existe diferença, quando existe uma interação. Não existe eu aqui, ele lá. Não existe isso. Existe sempre uma... No começo existe uma ponte, depois as coisas se interligam. Não confundam isso com vazio. Tá? Vacuidade é um termo super importante também. Eu não vou ter muito nisso não, porque aí é viagem minha, né? Eu fico viajando aqui na leitura desses versos, e uma coisa me remetendo a outra, e vacuidade é um assunto super importante de saber sobre ele, que se fala muito no budismo, mas é um capítulo também interessante e longo, por isso que eu não quero me ater muito nele, porque tem muito mais coisa para ler, tá? Então, mas se vocês quiserem mais explicação, dá uma tocada aqui, depois eu tenho que... eu falo para você. Vamos lá. O ocioso que não se esforça como deveria, que apesar de ainda jovem e forte, está cheio de preguiça, com uma mente cheia de pensamentos vãos, um homem tão dolente não encontra o caminho para a sabedoria. Quer dizer, o cara encostou o burro na sombra, encostou lá no muro, para não cair, encostou no barraco. Como é que é o negócio do barraco? Encosta no barraco para ele não cair, não importa. Não vai levar nada, você está com um pensamentozinho só vagueando, sabe? Só devaneando. Gente, para com isso. Sabe? A gente tem muita coisa para saber, muita coisa para entender, nos entender, entender os outros, entender o mundo, do que ficar nessa vã filosofia, ou também até, pode até estar estudando e entrar em discussões aí conceituais que não levam a nada, não é? Ficar discutindo aí bobagem. Eu vejo muita discussão em alguns grupos, não só no Face, mas em outros grupos também, do próprio Butindi, que, poxa, começam a falar sobre algumas coisas que não precisa explicar mais nada. É como o caminho óptimo que eu falei para vocês. Ele se auto-explica, porém assim, você pode ir além? Pode. E as pessoas, quando eu falo nesse mundo de divagações que não levam a nada, eu estava vendo divagação que não levava a nada de lugar nenhum. Surgiu do nada, vai para o nada. Não é bem assim a coisa, né? Então prestar mais atenção e não cair nessa indolência, sabe? Esses pensamentos não tão auspiciosos, tanto quanto essa divagação sobre o nada. A gente vai, né? Para com isso. Isso não resolve a vida de ninguém. Olha, presta atenção. Que uma pessoa vigie o seu discurso, a mente bem controlada e que não cometa o mal com ação corporal. Que purifique esses 3 cursos de ação e ganhe o caminho dado a conhecer pelo grande sábio. Vigiar o discurso, mente bem controlada e não cometa o mal com ação corporal. Preciso dizer mais alguma coisa? Acho que não, né? Prestar atenção mais nas palavras. As palavras, eu acho que a nossa boca é o inferno, né? Sai coisa pra caramba. Então,
É bom vigiar, viu? Botar uma tramela às vezes na boca, no seu pensamento, na sua escrita, porque às vezes a gente quer saber tudo ao mesmo tempo, quer, não é bem assim não, sabe? Vamos devagar com a dor, né? A sabedoria brota da meditação. Sem medição, a sabedoria diminui. Tendo conhecido esses dois caminhos de progresso e declínio, que um homem se conduza de forma a aumentar sua sabedoria. Zazen, shikantaza, não é meditação. Fala-se meditação, aqui está falando meditação, mas não é meditação como mindfulness. Por exemplo, tem suas qualidades, tem, mas é mindfulness, meditação de mindfulness é uma coisa, zazen é outra. Não confunda. Tá? O que Buda fala aqui é sobre shikantaza, ou apenas sentar-se. Aquilo que a gente cansa de falar sobre zazen. Apenas sentar-se, observar, não se apegar a ter pensamento, não ficar querendo discutir com você mesmo, dando tratos à bola e ficar ouvindo voz. Não existe isso, tá? Não pode existir. Então não confunda. Mindfulness, por exemplo, é guiado por visualizações e uma série de outros elementos que é diferente do zazen. Shikantaza, apenas sentar-se, é diferente, tá? Deixar isso bem claro para vocês. A sabedoria brota da meditação, despertar. Olha aqui, ó. A sabedoria brota vou mudar aqui, ó. A sabedoria brota do zazen. Sabedoria, entenda-se essa sabedoria como despertar, tá? Você vai sacar muitas coisas através do zazen. Você não vai fazer zazen esperando encontrar soluções para os seus problemas ou respostas. Não vá com o zazen com nenhum objetivo. Faça o zazen, sente-se apenas por sentar. Ponto. Que a coisa é como 1 e 2, sabe? 1 mais 1 é 2, é uma reação não, algo que acontece quando você pratica, bem pratica. Não adianta você praticar achando que você vai achar a solução de todos os problemas. Você pode encontrar alguma coisa boa? Pode, lógico, mas tendo objetivo para sentar em zazen, não senta, não faz meditação, não faça zazen. Amanhã tem zazen online, né, com o monge Shosei. Mas não faça isso não, tá? Por favor. Isso aqui é difícil. Corta a floresta, luxúria, mas não a árvore. Da floresta nasce o medo. Tendo cortado a floresta, que é a luxúria, e o mato, que é o desejo, sejam desapaixonados, ó monges. Aqui, nessa versão desse Dhammapada, ele faz uma citação aqui que ele fala em outras palavras. Eu até prefiro ler da outra, eu estou lendo essa versão aqui, tá? Você já sabe, mas nunca é demais. Esse outro Dhammapada eu leio em conjunto. Então eu vou ler desse outro Dhammapada, verso 11. Aqui. Porque, ó, tá meio complicado, não tá não? Corta o seu afeto como um homem arranca... Não, desculpa. Corta a floresta, a luxúria, mas não a árvore. Da floresta nasce o medo. Tendo cortado a floresta, que é a luxúria, e o mato, o desejo, sejam desapaixonados, ó monges. Eu achei meio complicadinho, então eu vou ler aqui mais mastigado. Poda as árvores dos desejos. Não só uma árvore. O perigo está na floresta. Eu não vou começar. Diz aqui que a bateria do Note está acabando, mas não tem importância. Eu vou perseguir por aqui, pelo outro. Vou voltar aqui. O negócio da floresta, não entendemos direito, né? Eu também não entendi direito, não. Vamos lá. Poda as árvores dos desejos, não só uma árvore. O perigo está na floresta.
né? Então você vê, você pode tirar uma coisa aqui, porém assim, existem outras coisas subjacentes que podem vir a prejudicar quando você retira um desses elementos, né? Então é complicadinho isso. Se cortar o bosque e arrancar suas raízes, estará no caminho da liberdade. Sacou? Deu para entender? Ficou muito mais simples, né? Se cortar do bosque e arrancar suas raízes, estará no caminho da liberdade. Ou seja, você se livrou de uma porção de nós que estavam na sua cabecinha, na sua mente, no seu coração, para que pudesse estar mais tranquilinho pela vida, andando pelo caminho de uma maneira mais corretinha. Deixa eu ver aqui. Carla, não é isso o grande barato? Sem compromisso? Este é um ótimo papo que você nos brinda. Sem compromisso, mas com alegria de participar toda semana. Ô, Carla, obrigada. Fico até lisonjeada, fico até sem graça, mas eu acho assim, as coisas são simples, né? Não adianta eu querer enfeitar muito, falar de tal autor. Eu estava lendo esses dias um artigo de um monge, e ele fala que, sabe, cita autores contemporâneos nossos. E cita um, cita outro, isso aí não sei quem, sabe? Não me acrescentou nada. E eu acho que assim, se a gente levar isso para a nossa vida, trazer todos esses conhecimentos que Buda passou pelo Dhammapada para a nossa vida, no hoje, em 2021, nós vamos estar enriquecendo a nossa vida. E eu acho que é isso que eu quero para a minha vida, que é isso que eu quero através dessas lives, né? Levar o Dharma. Né? Eu estou aqui revendo todas as coisas que eu venho aprendendo, né, ao longo desses tantos anos aí de budismo, e nós somos aqui esmiuçando juntos, né? E se não entender, pode falar, por favor, por gentileza, tá? Fechou. Vamos lá. Aqui devo viver durante as chuvas, aqui no inverno e no verão. Assim pensa o tolo. Ele não percebe o perigo que a morte pode intervir. Sabe por quê? Porque ele não considera impermanência. Não é porque assim, você pode... então você se agarrar, eu vou morar sempre aqui, né? Aqui são minhas raízes. Eu quero viver sempre aqui, na primavera, no outono, no inverno, até quando as estações chegarem. Porque o cheiro dessa casa, desse bosque de onde eu moro, me lembra isso, aquilo, alguém... Gente, isso não está se levando em conta que a morte, ela vem e pega a gente no contrapé, a hora que a gente menos espera. Outra coisa, se esquece que existe impermanência, não é? Se esquece que isso traz sofrimento, quer dizer, outra coisa super importante também. Isso tudo, esse apego às coisas, às pessoas, isso traz sofrimento. E nós lidamos muito mal com o sofrimento. A gente não tem aquele quê de aceitação, a gente não tem aquele quê de... não sei, resignação é a primeira palavra que me vem à mente, mas não tem o aceitar, né, das coisas, né? Não é resignação, é aceitar porque você entendeu, não é resignação isso, né? Resignação é uma coisa assim mais... uma aceitação mais... resignação é uma aceitação resignada, não. É quando você aceita apenas sem entender. Essa é a questão. Agora eu consegui chegar onde eu queria. Se desapegar das coisas, das pessoas. Claro, existe amor pelos seus móveis, pelas suas coisas, pela sua casa. Claro que pode haver. Por isso você cuida da sua casa, das suas flores, da sua horta orgânica maravilhosa. Sim. Mas isso que não sirva de sofrimento, que você não exagere, que você não caia no exagero de achar que o seu mundo é aquilo. O mundo é o planeta. Tá? O mundo não é só o planeta, o mundo é o universo. E não esqueça nunca que a morte pode nos pegar a qualquer momento, a qualquer um de nós. Tal como uma grande enchente leva de enxurrada uma aldeia que dorme, também a morte apanha e leva de enxurrada o homem de mente apegada, delirando pelos seus filhos e gado. Quer dizer, ele vai atravessar a margem, mas enlameado, no meio da lama, porque esse atravessar de margem, né, quando a gente sai da vida sansárica e quer passar para uma outra margem do rio, você não vai para uma outra situação em que você está tendo chance de viver, porque quando você morre, você entra novamente no estado de Buda.
Porque você vai entrar no mundo búdico, você vai entrar para o Nirvana. Né? Você pode permanecer ali por pouco tempo, porque você vai entrar novamente na roda de Sansara e vai ter um novo renascimento. Sim, pode acontecer. Mas assim, a morte pega a gente no contrapeso, assim, mas a gente tem que entender que a morte também vai chegar para nós e aceitar esse fato. Difícil, né? Eu imagino assim, para quem tem filhos, né? Entender que ele pode morrer antes que você. Puta, imagina a dor profunda que isso deve dar. Eu não consigo realizar isso na minha cabeça, mas deve dar uma dor profunda. Mas quando você entende que a morte existe, que o sofrimento existe, fica mais tranquilo de você ver as coisas. Você vai se lembrar desse filho dentro de um outro aspecto, ele dentro de outros parâmetros, aprendendo entre Budas e Bodhisattvas, né, de todos os tempos, a lição da vida, né, se preparando para um novo renascimento, ou de repente até não, né, vai saber. Então, essa que é a questão que ele traz aqui. E ele fala assim, leva a gente a falar do homem de mente apegada, delirando pelos seus filhos e gado, quer dizer, por tudo que ele deixa, né? Pelo patrimônio dele, pelos filhos, pela descendência dele. Tem que pensar nessas coisas também, gente. A gente não é eterno, infelizmente, né? Sei lá, não sei se infelizmente ou felizmente. Outro verso. Para aquele que é assaltado pela morte, não há proteção por parte de parentes. Nenhum pode salvá-lo. Nem filhos, nem pai, nem parentes. Não adianta, você pode ir lá botar a pessoa no melhor hospital do mundo. Filhinho, chegou a hora, vai morrer, não tem jeito. Sabe, a morte não espera. Ela fala, é agora. Dona Morte vem e fala, vamos. Acabou, não tem muito mais chance. Ninguém vai fazer você voltar, nenhuma equipe médica aí de fama mundial, de prestígio mundial, porque fazem um excelente trabalho, vai conseguir te salvar. Chegou a hora, meu amigo, sinto muito, minha amiga, chegou a hora, a gente vai ter que ir, sem se estressar, nem na hora da morte, né? Percebendo esse fato que o homem sábio, contido pela moral, se apressa a limpar o caminho que conduz ao nirvana. Percebendo este fato, que o homem sábio, contido pela moral, se apresse a limpar o caminho que conduz ao nirvana. Então é isso. Acabou a leitura. Mas é assim. Vamos entendendo que essas ervas estão daninhas, né? Elas estão no nosso caminho. Vamos arrancando. É um trabalho árduo, sabe? Você tem que baixar a coluna para capar aquela ervinha. Vamos tirando isso da nossa frente. Vamos tirando o apego. Vamos tirando a ideia do eu, do não eu. Né? Vamos tirando essas coisas todas no meio do caminho. Esse apego. Eu voltei. Porque, felizmente, eu consegui terminar todos os versos. Mas é só para me despedir de vocês. Então, agora, esse vídeo agora eu nem vou publicar, vou ficar quietinha. Não vou publicar não, mas vai ficar só entre nós, tá? Depois eu vou deletar esse vídeo. Mas assim, só pra gente poder agradecer essa chance de novamente nós estarmos juntos. Nem sei se todo mundo vai aparecer, vai entender que eu voltei. Mas eu acho que é importante, né? Eu acho que foi uma aula tão densa de conhecimento, tão rica, densa, não digo rica de conhecimentos, que eu acho que a gente só tem que agradecer. E eu volto então, que esse vídeo não vai ser levado ao ar, só vai ficar entre nós mesmos, depois eu vou deletar. Por favor, quem puder, junte as mãos em Gachô, para nós oferecermos os méritos dessa nossa prática. Negamakuwa, konokudoku o mote, amaneku isai ni o yoboshi, warera to shujo to mina tomo ni butsudo josen koto o jiho san shi ishivu shi songu samoko sa moko hoja horomi. Que os méritos
dessa nossa prática se estendam a todos os seres viventes nas 10 direções. Eu estou vendo sua Carla aqui, Carla, que a gente possa, né, nesse nosso agradecimento, o que você está falando aqui? Gostaria de entender por que meu jeito de vida minimalista encomenda tanto. Incomoda, acho que incomoda, né? Mas tudo bem, não procura entender não, deixa a coisa rolar, daqui a pouco a resposta vem. Eu acho assim, se você leva esse tipo de vida minimalista e isso incomoda algumas outras pessoas, não vá ser tola como elas, né? Que fica te julgando pelo que você tem, pelo que você não tem, pelo que você deixa de fazer. Né? Se preocupe mais com o seu modo de ver, com o seu modo de ver as coisas, de viver, sabe? Se preocupa com esse seu viver de uma maneira minimalista, sabe? É essa que é a questão. Eu percebo que você está muito assim voltada para o que os outros pensam. Esquece isso, cara. Vê se isso, tomara que isso diminua um pouquinho as suas mazelas, né? Roseli, querida, voltou também. Tá vendo? Incomoda. Mas é isso, gente. Papinho agora de comadre, né? 3 comadres conversando, ninguém voltou, não tem importância. Mas eu gostaria muito de oferecer minhas métodos, porque Roseli que relê esse livro também, né, Roseli, que você adora, que é o seu livro predileto, é de suma importância isso tudo que nós vimos hoje. E se eu coloquei, Roseli, aqueles links do Wikipedia para que todos pudessem ter acesso a muito mais informações do que eu posso passar aqui em função de tempo. A internet está um horror, não é só comigo, é com todo mundo. E alguém também já nem pôde fazer, né, a live, porque estava instável demais lá, ele acabou não fazendo. Então, não é só uma coisa para mim, né, é um privilégio meu, né, é de todos. Que é isso, eu espero que vocês passem uma semana bem, né? Carla aí, em especial, com esses probleminhas de saúde, que estou atrapalhando bastante. Mas que ela assista, sabe? Porque sempre o Buda da medicina, peço para que ele esteja junto conosco, para inclusive para quem está acamado, sabe? Porque são palavras de Buda que trazem, né, uma coisa boa pra gente. Então que isso sirva de remedinho para você, né? E Roseli, que bom, né, a gente poder discutir esse livro, que é bárbaro, cada vez a gente se surpreende mais, né? Nós vamos terminar logo esse livro. Nós já estamos discutindo a próxima leitura, que eu acho que talvez, se for o que eu estou pensando, a opção, talvez agrade a vocês também, né? Nós vamos voltar aos conceitos legais, se é que é o livro que eu estou pensando, que eu estou querendo, inclusive. Mas, enfim, é isso, tá? Olha, muito obrigada pela presença de vocês, eu agradeço de coração, em especial as meninas, vocês duas. O Cassiano voltou também? Cassiano, você voltou? Não, você não estava na outra, eu estava. Filha, precisa dar uma olhadinha, né? Usar aquele aparelhinho que se você não gosta, mas tem que usar. Cassiano, oi Cassiano. Mas meu filho, você não estava na live, porque essa aqui eu só entrei novamente para finalizar, né? Mas entramos numa conversinha paralela aqui, Cassiano. Não sei se você estava. Faz o seguinte, Cassiano. Eu acabei de publicar a live de hoje, capítulo 20 do livro, que se chama O Caminho. Volta lá, Cassiano, e assiste, eu acabei de sair, tá? A internet, o que aconteceu na realidade, a internet bloqueou, miou e acabou que eu encerrou sem que eu tivesse feito a prece de agradecimento. Então eu achei nada mais justo, porque é uma aula super importante. Então voltar, nem que seja para 2, 3 pessoas, e você está incluso, para agradecer esse momento que foi super enriquecedor para todos, para nós, para mim, para vocês, né? E é isso, Cassiano, dá uma olhadinha, tá? Seja bem-vindo, Cassiano, seja bem-vindo sempre, viu? Quando você não puder assistir, não tem problema, assista aos vídeos aí, e também nós estamos no YouTube. E no YouTube, acho que a coisa repete lá.
Cara, seus irmãos são fiéis amigas, são fiéis amigas, são fiéis sim. Mas é isso. Um beijo pra vocês, beijo, que tenha uma semana ótima, Carla, restabeleça-se. Roseli, obrigada por estar sempre nos ajudando e fazendo essas publicações ótimas. Cassiano, você chegou um pouquinho atrasado, entrou na live errada, mas não tem problema. Assista lá novamente, entra lá onde mesmo você está, procura os vídeos, eu acabei de publicar, já está lá disponível. E depois vai estar disponível também no YouTube, tá bom? Gente, uma boa semana, cheia de paz, de saúde, sabe? E tomando os cuidados necessários que é preciso, né? Não só com a Covid, mas com outras questões de saúde também, né, cara? Então é isso, gente. Obrigada pela presença. Super prazer estar com vocês de novo, tá bom? Beijo. Obrigada.